Com a proteção de Deus, daremos início à 30ª sessão ordinária do ano de 2016. Convido o primeiro secretário, o vereador Fábio Marcelo Peão, a proceder à chamada dos vereadores. Fábio. Aldo Stefano. Presente. Cássio Galo. Presente. Gumercindo da Sola. Presente. José Faquim. Presente. Paulo Chioca. Presente. Fabrício Ferro. Presente. Fábio Peão, presente. Dilmo Rezende. Presente. Rafael Nisato. Presente. Havendo número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação em DVD da sessão anteriormente realizada encontra-se no setor competente e no site www.câmarajosebonifacio.sp.gov.br. Iniciaremos a leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 30ª sessão ordinária do dia 10 de outubro de 2016. Projeto de resolução número 006/2016, autoria dos membros da Comissão Especial de Inquérito da CI. Prorroga por 60 dias o artigo 1º da resolução número 002/2016 e dá outras providências. Emenda modificativa número 004/2016, autoria do vereador Fábio Marcelo Peão, ao projeto de lei número 016/2016 do Poder Executivo. Esse projeto de lei é o que regulamenta os serviços funerários no município de José Bonifácio e dá outras providências. Temos também a emenda aditiva número 001/2016, autoria do vereador Rafael Claudemiro Nisato, também ao projeto de lei 016/2016 do Poder Executivo, que também é a lei que regulamenta os serviços funerários no município de José Bonifácio e dá outras providências. E o projeto de lei número 016, agora, a autoria do Poder Executivo, projeto que regulamenta serviços funerários no município de José Bonifácio e dá outras providências. Indicação número 100/2016, autoria do vereador Cássio Elmo Gonçalves Galo, que solicitou ao senhor prefeito proceder estudos para abrir uma avenida na rua Monte Alegre, que contorna o bairro Monte Alegre, na parte que ainda não está pavimentada. E a indicação número 101/2016, autoria do vereador Fábio Marcelo Peão, que solicitou ao senhor prefeito, junto ao setor epidemiológico, que diante dos fatos pós-eleitorais, para que o setor epidemiológico continue amplamente ativo no combate à proliferação de pernilongos e também no combate à dengue. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Fábio Peão. Bom dia, boa noite, senhor presidente, boa noite, senhor presidente, aos companheiros vereadores, aos senhores que representam, né, estudantes, e um assunto, muito obrigado por vocês estarem aqui, esse trabalho de liderança, esse trabalho de união. Jura, prazer te vi trabalhando, honra, voto de mérito. Leléu, quando era 15 vereadores, o senhor era vereador e agora está de volta, né? E chama nós para ir na festa da criança lá que você vai fazer lá, que, né, nós queremos estar junto lá também. Aos senhores que representam as funerárias, boa noite. Hoje vamos votar de uma maneira bem clara e a gente quer falar aqui de uma maneira tranquila. Então, meu voto em relação às emendas e ao projeto é favorável. Se eu não tiver tempo, eu volto na matéria a ser votada. Aos senhores estudantes, agora a gente vai falar sobre tudo que está aqui lido, né, que chama matéria do expediente, tudo que está na pauta, e depois nas explicações a gente retorna para falar sobre o pedido dos senhores, tá bom? Então, inicialmente, nós pedimos aqui no projeto de resolução 006, né, vereador Aldo, que o senhor preside a nossa Comissão Especial de Inquérito. Período eleitoral, agora depois da eleição, greve de banco, prestação de contas, cartório eleitoral pedindo um monte de coisa diariamente para a gente também, e a gente não consegue andar, né, a gente fez uma semana sem fazer nada. Então, a gente tem uma atenção especial para dar agora a finalização da eleição, que nós ainda não terminamos, nem o extrato bancário ainda consegui para finalizar minha conta. Nem isso eu consegui, devido à greve bancária. Então, a gente pede mais 60 dias aos senhores vereadores para dar continuidade à CI, que é um assunto que trata de uma funcionária
que diante do cargo público fez um ato de pegar dinheiro aí como venda de terreno do polo industrial. Para que os senhores que estão aqui, para quem está acompanhando pela rádio de alguma maneira, para que fique informado do que se trata esse assunto. Então a gente tem que dar continuidade, né, vereador Gumercindo? Está sendo muito produtivo, tudo baseado em fatos e provas. Mas a gente precisa terminar um monte de coisa, que ainda vão 2 semanas, para retomar. Estamos pedindo 60 dias aos senhores para a conclusão desse trabalho, que a gente teve que parar 2 semanas antes da eleição e mais 2 devido a esses fatores. O vereador Aldo complementa isso aqui, por gentileza, depois. Nós temos aqui uma indicação que eu fiz. Cheio de boatos, cheio de fatos também. Os senhores são vítimas também do que o prefeito tomou de algumas atitudes, né? E a minha preocupação, eu não sei se é fato, se é boato, eu ouvi falar que o Endre tinha se afastado, e a minha preocupação é que diante desses problemas pós-eleitorais, de professor sendo retirado, de boato, de um monte de coisa, né? De fato que foi retirado os ônibus de esportistas que já estavam em campeonatos, nós estamos ajudando eles financeiramente, como amigos, não eleitoralmente, né? Para que eles concluam esse campeonato, mas a gente tem boato, ou com os cortes, nós pedimos para que a prefeitura, que o senhor prefeito, o setor epidemiológico, que cuida de pernilongos, proliferação, que leve a sério a continuidade desse assunto. Pedimos para que o setor epidemiológico tenha o amparo da prefeitura, naquilo que precise, para que continue amplamente ativo no combate à proliferação de pernilongos e combate à dengue. Tem a zika, tem todas aquelas doenças, então não é nada bom disso que está acontecendo. Os cortes que estão acontecendo, eles perderam o foco em algumas responsabilidades também, de tudo aquilo que a gente viu. Mas eu vi um grande aumento na minha casa, aumento de pernilongo. Tive que comprar inseticida, comprar aquele aparelhinho que põe na tomada, e isso traz doença. E quem vê microcefalia, aquilo é para o resto da vida. A família conduz aquilo para o resto da vida, com a criança com a deficiência. Então, através dessa indicação número 101, demonstramos aqui a nossa preocupação e reitero ao senhor prefeito que dê todo o suporte para que o setor epidemiológico continue amplamente ativo no combate a pernilongos e na proliferação do combate à dengue. Nesses 5 minutos, agora vamos entrar para quem está em casa no projeto das funerárias. É um projeto normal. Conversamos, né, Hilda? Essa semana passada. Pica-Pau, todos vocês que representam as funerárias. O projeto foi usado o projeto de vocês no momento com má intenção. Isso é fato, passei para os senhores, e mesmo a gente votando contra salário, saiu panfleto nosso na rua que nós aumentamos salário. Mesmo que a gente votou contra, mesmo não tendo aumento, que depois ele foi anulado, mesmo assim mandaram panfletinho na rua. Período eleitoral tem pessoas que não têm coração, não têm responsabilidade, e eles querem mandar bala mesmo, infelizmente. E eu tive que ver minha foto lá, minha filha ver, minha esposa, minha família ver, de coisas que eu não fiz. E infelizmente o projeto de vocês plantaram para mandar bala de panfletinho na madrugada. Poucos panfletos viram, mas foram tirados 3 caminhonetes desse panfleto que eu estou falando. 3 caminhonetes. Né, Dilma? Não estou mentindo. É fato. Tem gente que não tem o mínimo de... Está dentro da prefeitura, está ocupando o cargo, mas não tem um mínimo de consequência com o lado humano, com o lado honesto. Custe o que custar nas costas dos outros. O que vale é ele derrubar os outros. Não sabe crescer construindo, mas tenta derrubar quem está acima dele. Custe o que custar. Tem gente que usa o poder e perde o controle do poder. Mas não é poder isso é responsabilidade. Aqui, aos senhores estudantes, nós, o prefeito elegendo ou não elegendo, quando votamos o orçamento, o dinheiro está lá do mesmo jeito. Se ele ganhar ou perder a eleição, até o dia 31 de dezembro, o ônibus de estudante está garantido. Nós deixamos lá. Quando nós votamos e direcionamos, ele está lá até o dia 31 de dezembro. Nós tivemos essa responsabilidade. Quando votamos LDO, o orçamento. Ele ganhando ou perdendo, o orçamento seria o mesmo. Agora, vale a má intenção, os atos que o prefeito está fazendo? Não sei se é alguma vingança, espero que não. Espero que não. Porque já foi um homem de Deus, né? Já foi padre e sabe diferenciar muito isso.
sabe. Mas daqui a pouco a gente volta a retomar isso. O que eu falo para os senhores que estão aqui, a quem está em casa, quando votamos o orçamento, que temos essa responsabilidade, ele ganhando ou perdendo, ou qualquer outro que estivesse, cada centavo seria igual até o último dia do ano, para que todos saibam quem está em casa. Atos que está fazendo, exclusivamente atos do prefeito, não daquilo que nós votamos e deixamos no orçamento. É o mesmo centavo, milímetro a milímetro. Então, agora a questão das funerárias. Se eu estourar, eu não quero falar na matéria votada, estarei votando a favor. Eu tenho várias visões. Para os senhores que estão aqui e não conhecem o projeto, as funerárias já presentes, elas continuam. Se alguma fechar, abre-se uma nova, até José Bonifácio ter 50 mil habitantes. A partir daí, de 10 em 10 mil. Eu estou votando a favor desse projeto, baseado em índice estatístico. Não é um produto que se vende. É índice baseado em número de habitantes, questão de morte. Os senhores têm uma responsabilidade. Eu reconheço que os senhores têm um padrão de qualidade no atendimento à família, no atendimento funerário. Estou votando a favor, baseado em índice estatístico daquilo que eu vi. Como já vi funerária que comercializa órgão, e os senhores não. Os senhores aqui prestaram assistência à minha mãe quando faleceu, há 4 anos. É nesse padrão de qualidade que a gente vai estar votando. As emendas aqui, senhores vereadores, juntamente com o vereador Rafael, nós colocamos, que alteramos uma parte, modificamos no projeto, que quando uma funerária fechar, uma nova pode abrir. Lá falava que a gente está acrescentando que é estipulado o número de habitantes pelo IBGE. Não tinha um instituto que regulamentava o índice. Estava lá o número de habitantes, não tinha quem regulamentava. Então, é pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E também estava lá que a cada 25 mil habitantes teria uma nova funerária. E nós modificamos para a cada 10 mil habitantes, baseado em estatística. Então, o projeto eu voto a favor, tá? E voto a favor de todas as emendas apresentadas. Meu tempo finalizou, eu recebi uma nota oficial aqui do Adélcio, secretário do prefeito, aqui no meu celular, tá? E eu vou fazer a leitura, e existem fatos, existem notas oficiais, existem boatos, existem fatos que os senhores estão trazendo, que a gente volta daqui a 25 minutos a essa tribuna para colocar como responsabilidade, principalmente ao senhor prefeito, que colocou tudo como Tribunal de Contas, regulamentação, mas isso aqui, desde quando a gente assume, o Tribunal de Contas já está nas nossas costas, e a lei da lei de responsabilidade fiscal, a gente sabe desde quando a gente está na campanha, desde quando assume, e não nesse momento dizer agora. Então, vamos cobrar essa responsabilidade, se tiver que tomar atitude, nós vamos tomar. Aquilo que prejudicar alguém, por má fé, por vingança, nós vamos levantar junto com os senhores. Pode contar com a gente. Obrigado. Comunico, senhores vereadores, que encontram-se para votação nesta sessão as seguintes matérias. O projeto de resolução número 006/2016, autoria dos membros da CI, da Comissão Especial de Inquérito, que é a prorrogação do prazo de 60 dias na CI. Temos a emenda modificativa, onde tem 2 emendas dentro dessa emenda. A número 04/2016, autoria minha, do vereador Fábio Marcelo Peão. Temos a emenda aditiva, número 001/2016, autoria do vereador Rafael Claudemiro Nisato, que depois vou estar especificando o que é essa emenda. E também o projeto de lei. Com as emendas aprovadas, aprovadas ou rejeitadas, estaremos votando o projeto de lei 016/2016, a autoria lá do Poder Executivo da regulamentação das funerárias. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo de Stefano. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, e gostaria de saudar aqui, em nome de todos, os vereadores que foram eleitos no dia 2 de outubro,
Flávio Acme, Paina, Jura, Leléu e Rodrigo Miranda. Muito bom tê-los aqui e que também estarei presente no próximo mandato e que a gente já pense para os próximos 4 anos em fazer um trabalho bom, um trabalho sério, um trabalho honesto, que eu acho que é isso que a população espera de nós, como representantes, como os principais representantes da população perante o poder público. Então, sejam bem-vindos, nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, é um prazer tê-los aqui. Quanto ao projeto de resolução 006/2016, é que nós estamos pedindo aqui, como presidente da SEI, a prorrogação por 60 dias, para que a gente possa ouvir mais pessoas que foram denunciadas, que foram citadas pela principal envolvida no caso e também por outras testemunhas que já foram ouvidas. Como houve o período eleitoral, inclusive algumas testemunhas, alguns envolvidos que nós vamos ouvir, concorriam também ao pleito, nós achamos por bem, nesse período, não intimar essas pessoas para vir aqui na Câmara fazer o depoimento. Então, o prazo vence agora dia 13, nós precisamos da prorrogação por 60 dias para finalizar a SEI, fazer um relatório e trazer para a Câmara, para os vereadores poderem analisar. Então, a gente pede aprovação para prorrogação por 60 dias. Quanto ao projeto do serviço funerário, também votarei a favor. As 2 emendas acho que são boas. Fico um pouco na dúvida quanto à questão se essa lei, em nível federal, se nós podemos aprovar essa lei. Mas eu vou seguir o parecer jurídico, que foi dado pelo jurídico da Câmara. Então, por isso, voto a favor. E também, há pouco tempo, nós tínhamos uma funerária José Bonifácio, hoje está em número de 4, então acho que está bem servido o município. E, caso há necessidade de um futuro ser alterado alguma coisa, os vereadores aqui podem fazer alteração. Então, votaria a favor também desse projeto do regulamento do serviço funerário no município de José Bonifácio. No momento é só, nas explicações pessoais a gente fala mais alguma coisa. Obrigado. Terminados os oradores, coloca a tribuna à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar exclusivamente sobre a matéria a ser votada sem apartes, conforme o regimento interno desta Casa de Leis. Fabrício Ferro Moreira, líder do PSL. Dispenso. Dilmo Rezende de Carvalho, líder do PP. Dispenso. Paulo Roberto Chioca, líder do PPS. Dispenso. Fábio Marcelo Pião, líder do PMDB. Dispenso. Gumercindo Starter Assola, líder do Solidariedade. Dispenso. Aldo Roberto de Stefano, líder do PSB. Dispenso. José Faquim, líder do DEM. Dispenso. Não havendo líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, damos início à ordem do dia. Em votação única agora, o projeto de resolução, autoria dos membros da CEI, Comissão Especial de Inquérito, prorroga por 60 dias o artigo 1º da resolução número 002/2016 e da outras providências. Aldo Stefano. Sim. Cássio Galo. Sim. Gumercindo Assola. Sim. José Faquim. Sim. Paulo Chioca. Sim. Fabrício Ferro. Sim. Fábio Pião. Sim. Dilmo Rezende. Sim. Você vota não? Votado, o projeto de resolução foi aprovado com 8 votos sim e nenhum voto contrário. Em votação única, duas emendas modificativas, aqui número 004/2016. A autoria minha, vereador Fábio Marcelo Pião, ao projeto de lei número 016, que regulamenta o serviço funerário. É a emenda que acrescenta o instituto que regulamenta o número de habitantes e também a emenda que modifica de 25 mil para a cada 10 mil habitantes.
Votação única, emenda modificativa, número 004/2016. Aldo Stefano. Sim. Cássio Galo. Sim. Gumercindo Sola. Sim. José Fachin. Sim. Paulo Chioca. Sim. Fabrício Ferro. Sim. Fábio Pião, sim. Dilma Rezende. Sim. Votada a emenda modificativa, número 004/2016. Foi aprovada com 8 votos sim, nenhum voto contrário. Votação única. Por enquanto é só emenda, ainda não foi o projeto. Em votação única, estamos votando as alterações ao projeto, para depois votar o projeto. Em votação única, a emenda aditiva 001/2016, autoria do vereador Rafael Claudemiro Nisato, ao projeto de lei número 016/2016, do Poder Executivo, que regulamenta os serviços funerários, que é a emenda que diz que quando uma funerária fechar, automaticamente uma nova fica disponível para abertura, ok? Votação única, emenda aditiva, número 001/2016. Aldo Stefano. Sim. Cássio Galo. Sim. Gumercindo Sola. Sim. José Fachin. Sim. Paulo Chioca. Sim. Fabrício Ferro. Sim. Fábio Pião, sim. Dilma Rezende. Sim. Votada a emenda aditiva 001/2016, foi aprovada. 8 votos sim, nenhum voto contrário. E agora sim, a votação do projeto com as emendas aprovadas. O projeto com essas alterações votadas anteriormente. Votação única, senhores vereadores, projeto de lei número 016/2016. A autoria do Poder Executivo regulamenta os serviços funerários no município de José Bonifácio e dá outras providências, com as emendas aprovadas. Aldo Stefano. Sim. Cássio Galo. Sim. Gumercindo Sola. Sim. José Fachin. Sim. Paulo Chioca. Sim. Fabrício Ferro. Sim. Fábio Pião, sim. Dilma Rezende. Sim. Votado o projeto 016/2016, autoria do Poder Executivo, que regulamenta serviços funerários no município de José Bonifácio, foi aprovado com 8 votos sim, nenhum voto contrário. Terminada a ordem do dia, damos início às explicações pessoais. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Fábio Pião. Mais uma vez os cumprimentos, direciono minhas palavras agora aos senhores das funerárias. A gente teve um cuidado aí, inclusive de data, espero que vocês compreendam, e algumas alterações que achamos necessário. Votamos, baseado em estatística, de número de habitantes em relação a mortes, ao trabalho de excelência que eu admiro no trabalho dos senhores, que eu não teria coragem, baseado no parecer jurídico que o nosso advogado diz que é um projeto legal, mas podemos alguém querer abrir, entrar com alguma coisa inconstitucional e dar algum andamento, mas prezamos pela qualidade do serviço e pelo parecer jurídico. Já respondemos aqui um projeto que nós aprovamos, que nós autorizamos mais 5 anos a circular do Tufi, continuar por mais 5 anos, e fomos questionados na promotoria. Está aqui o projeto para votar, temos que votar e somos questionados porque votamos. Tivemos que passar por isso, né? A gente está aqui para votar e a gente é questionado porque votou. Então é esquisito algumas circunstâncias. Então a gente vota baseado em parecer jurídico, né, vereador Aldo? Podemos e votamos com aquilo que é bom para o município, ou bom até para a maioria das pessoas. Às vezes não agrada a todos, mas estamos aqui para tomar uma decisão igual um árbitro de futebol, que às vezes pode errar, né? Mas sem má fé. Então, direciono agora meus cumprimentos. Rodrigo, te cumprimentei antes da eleição, e agora parece que é poder, muita responsabilidade. Naquilo que eu falei, de direcionar o orçamento. Os professores, salário, combustível, o ônibus do estudante, o combustível, tudo mais aí, naquilo que faz o crescimento do ser humano. Isso a gente teve o cuidado, né? Mas já vem mastigadinho. Mas a gente tem que ler aquele projeto. Quando a gente lê, sempre acha alguma vírgula na posição errada. Então, às vezes, pedir vistas num projeto é vir e votar com a certeza que está bem esclarecido aquele projeto em questão.
Direciono agora aos senhores estudantes que trouxeram aqui para mim. Lucas, levanta a mão para mim. Otávio. João Augusto Parra. Trouxeram os senhores vereadores aqui, que agora os motoristas têm que entrar às 18 horas. Mas 18 horas é o horário do ponto deles. O ônibus passa às 18. E tem uma determinação que o motorista tem que chegar às 18. Antes, os motoristas chegavam entre 3h30 e 4 horas, Jura? O senhor que é motorista. Nesse período, eles fazem revisão do veículo. Água, óleo, os detalhes do veículo, né? Abastecimento, tudo mais. Principalmente as revisões na questão da segurança, né? Freio. Né? Já pensou perder um freio? Então, está ali a responsabilidade do motorista. Então, esses senhores aqui vêm para representar essas centenas ou milhares de estudantes, como também já foi. E sei o que é estrada aí durante 4 anos. Mas eles chegavam entre 3h30 e 4 horas da tarde. E agora, por questão de janta, lanche, alguma coisa, e foi alterado. Senhor prefeito, estamos aqui para deixar o pedido ao senhor. No quesito segurança, revisão, água, óleo, abastecimento, todos os detalhes que envolvem principalmente a segurança. Que o senhor ganhando ou perdendo a eleição, o orçamento é milimetricamente igual até o final do ano. Igualzinho. Né? Não altera nenhum centavo. Que os senhores saibam disso. Ato exclusivo do executivo, de quem está do lado. Quando o vereador Cássio falava aqui, tem gente aí de dentro, cerradão, batendo aqui, bateu no senhor, bateu em mim, bateu entre outros, pessoas que estavam com poder e abusaram do poder. E o poder acaba. A gente tem prazo de validade, acabou. Vai renovar mais 4. Responsabilidade, passa muito rápido. Né? Mas abusaram do poder. Se esqueceram que depois da eleição pode vir a derrota. Né? E atos de vingança? Espero que não. Espero que não. Se for para prejudicar, vamos levantar, vamos agir. Vamos tomar as medidas, Jura, conto com o senhor como motorista. Levante o braço, tá? Levante-se e vamos junto, pela segurança, porque tudo aquilo que eu cresci estudando, e eles também estão crescendo, né? Serão melhores que nós, vocês podem ter certeza. Eu sou da época do toca-fita, do vinil, vocês são da época do faz tudo aqui, ó. Vocês têm uma tecnologia que, né? Vocês já pegam pronto, né? Tivemos que fazer degrau a degrau para fazer os passos, mas fizemos sempre com muita dedicação e honestidade, e a gente conhece cada um dos senhores aí no dia a dia. Então, eu quero deixar, em nome dos senhores que representam todos os estudantes e principalmente o motorista que tem que conduzir cada um dos senhores. Preserve ou ajuste, leve também lá, se ele falar não, nós temos que entrar, no mínimo 5h30, 5 horas, mas 6 horas não. Porque 18 horas é o horário de estar pegando o aluno no ponto. Eu tenho ponto na frente da minha casa. 18 horas em ponta, o ônibus. Então, 5h20 já passando pelo Primavera. É estranho, já estão chegando atrasados na aula por um ato de vingança? Não. Responsabilidade do senhor prefeito é até o dia 31 de dezembro. Você foi eleito e assumiu esse compromisso. E vai cumprir como nós vamos cumprir aqui também. Quem ganhou, quem perdeu, né? Nós temos um compromisso, que aliás o nosso salário continua. Do mesma maneira que o nosso salário continua, o dinheiro é reservado para os estudantes, para o motorista. Agora, se colocou alguém lá para agradar, deu diferença de salário, remanejou para dar 40% a mais, 20% a mais, aí o senhor resolve. Mas não joga nas costas dos estudantes. Resolva, já não transfira problema que foi criado por algum descontrole de administração. Cortar a janta, aqui o pão é uma bonificação, é obrigação, como não é obrigação, nem vou questionar, veio como uma bonificação. A Câmara recebe pão diariamente, cortou, mas era uma bonificação. Mas aquilo que envolve segurança, né? Então a gente vai levantar a mão. Se tiver que tomar atitude, juntos, vamos unir força e fazer o que precisa. Então, conte comigo e conto com vocês também. Alunos não podem assim manifestar durante, mas a gente faz uma reuniãozinha após aí, né, durante o momento. Peço que o senhor, Jura, permaneçam onde estão, nós vamos descer aí e a gente encaminha. Pelos alunos, por todos os alunos, né, e que isso também não aconteça em futuras administrações, que o tempo passa e o tempo chega. E daqui a pouco minha filha está estudando também. Né? Então, eu vou ler aqui uma nota que eu recebi do Adélcio. Eu confio no Adélcio. Isso eu acho que os senhores receberam, deve estar em Facebook.
Devido a inúmeros boatos envolvendo a Prefeitura, segue nota oficial. A Prefeitura está realizando uma economia em todos os setores, medidas que se iniciaram antes do processo eleitoral para cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal é desde quando assume. Então, essa para mim não colou. Houve um corte parcial nas refeições dos motoristas, a janta foi retirada. Eles iniciam a jornada às 18 horas. Isso está aqui, nota oficial, acabamos de falar, né? E permanece almoço normalmente. Não foi cortado nenhum repasse financeiro a entidades auxiliadas pela Prefeitura, como o asilo. Ônibus de estudante para ensino superior continua a correr normalmente. Tá? Transporte urbano oferecido a estudantes continua normalmente. Lanches que eram oferecidos em algumas repartições e setores da Prefeitura foram reduzidos ou cortados. Aqui da Câmara foi cortado, mas como é uma bonificação, não é uma obrigação, não posso questionar ele legalmente. Nenhum professor efetivo da rede foi demitido, porque são concursados. Algumas portarias, algumas decisões do prefeito, né, em relação a coordenadores foram revogadas, foram anuladas. E alguns professores voltaram às suas funções de origem. Quem era de lá e foi para lá, voltou para lá, né? Apenas 2 cargos de confiança da Prefeitura foram desligados. Eu não sei quais são. Por isso que eu coloquei aqui na minha indicação que tinha um boato do Endre, mas que continua a responsabilidade nessa parte epidemiológica. Medidas foram tomadas baseadas em apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e nenhuma afeta os serviços prestados e os objetivos, né, do serviço. A Prefeitura esclarece outros boatos também. Eventos programados como formatura de pré-escola no mês de dezembro, inauguração de uma nova creche no dia 21 agora desse mês de outubro, acontecerão normalmente. Né? Outras coisas de finalização. Tem times aí que jogavam e foi cortado o ônibus. Nós fizemos vaquinha e juntamos para eles jogar. Né? Eles queriam desistir. Falei, for para somar força para ganhar, conta comigo. Foram lá e ganharam. Né? E vai ser R$30 também. Dá 10 que cada um já resolve tudo. Né? E para a gente, esse dom de servir, contem com a gente. Tá? Então, existem também muitos boatos. Esse é um fato. Existem muito boato. Vamos, antes de tomar a decisão, né, Lucas? Falaram que eu estava na carreata, onde no momento apenas foi um cumprimento, mas me colocaram dentro de um carro, na carreata, e boato. Vamos tomar muito cuidado também. Né? Ficou um disse-me disse, levantaram a fogueira, mas depois nasceu um jardim lindo. Isso aí, sossegado. Então vamos fazer a nossa parte diante desse fato. Vamos, antes do boato chegar, tomar cautela. Vamos fazer tudo com responsabilidade, porque sempre tem gente boa do outro lado também, que está sofrendo com algumas decisões. Né? Tem cargo de confiança que está sofrendo para tomar alguma decisão que não é dele, vem de um superior e tem que seguir. Então vamos fazer a nossa parte, vamos unir força e vamos... Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Aldo de Stefano. Agradeço os vereadores que aprovaram a prorrogação por 60 dias da Lei 006, através da Resolução 006/2016, para que a gente possa concluir e ouvir as pessoas que ainda faltam na SEI, para que a gente possa concluir os trabalhos. Recebemos hoje o projeto de lei, a LOA, né? Lei Orçamentária Anual para 2017. Os vereadores têm 30 dias para analisar e fazer as emendas necessárias. Então, nós vamos estar analisando e vendo se há necessidade de fazer emendas para o orçamento do próximo ano. A questão dessa situação que o município tem vivido esses dias, muito diz que me diz que, né? Eu penso o seguinte, eu acho que o Executivo dispunha, e acho que dispõe ainda, de 2 horários no rádio para falar a respeito da administração, e quando tomou as medidas que estão sendo colocadas, estão sendo tomadas, eu acho que poderia ter sido
mais conveniente que levasse diretamente à população as medidas que estão sendo tomadas. Evidente que o prefeito tem que fechar as contas, e nós sabemos que existe um rombo aí de 3 a 5 milhões, pelo que a gente tem visto falar, e que precisa fechar essas contas. Nós, não só este ano, mas do ano passado, e sempre questionamos a quantidade de cargos de confiança que existe na Prefeitura Municipal. Então eu pergunto, uma prefeitura que tem, eu acredito que hoje em torno de 35, 37 cargos de confiança, cadê o planejamento que se tinha? Agora, faltando 3 meses para se terminar o mandato, vai se descobrir que tem um rombo e que precisa ser coberto? Quando nós, aqui na tribuna, criticamos mais intensamente funcionário do mais alto escalão do prefeito, que ficava brincando de fake dentro da prefeitura, que teve celular apreendido, que foi mostrado que era aquele cidadão que fazia aquilo, e o prefeito municipal não teve a coragem de dispensar esse funcionário, que hoje está até lá, hoje está lá. Então, cadê o planejamento? Aí o vereador Fábio disse aqui que apenas 2 cargos de confiança foram dispensados. Então, se quer economizar, isso aqui não é crítica, não. Eu falaria aqui normalmente na tribuna, mas é a questão de ser ponderado com a situação. Se tem que se economizar, e se dispensou 2 cargos de confiança, cadê o planejamento que havia? Por que não foi feito isso? Diz que isso aí já vem sendo feito antes das eleições. Sinceramente, eu não sei se eu não estou enxergando, mas que eu saiba, não era isso que estava acontecendo. Nós somos várias vezes críticos aqui. Quando se falava na questão da limpeza pública, que para mim faltou organização e planejamento, porque quando o outro prefeito saiu, a situação estava arrumada, e o atual prefeito entrou, trocou assessores, colocou acho que 2 ou 3 para tomar conta do que um fazia, e desorganizou tudo, porque estava a mesma equipe que estava lá. Então, faltou organização e planejamento. Mas nós criticávamos aqui, por que não dispensam os funcionários cargo de confiança, se é que há necessidade de contratar mais braçais para fazer a limpeza pública, por que não se faz isso? Mas não se fez. Infelizmente, nós não fomos ouvidos. E, às vezes, o vereador é criticado, o vereador não faz nada. Infelizmente, a canetada, quem dá é o executivo, é o prefeito. Nós não temos condições. Fomos procurados esses dias por várias pessoas. Vocês têm que fazer alguma coisa, vereador. Vocês têm que fazer alguma coisa, vereador. Infelizmente, nós temos isso aqui, a tribuna. E vim aqui falar e pedir. E que se fizer alguma coisa errada fora da lei, aí sim o vereador vai agir, vai entrar com um pedido, vai fazer um requerimento. Se tiver coisa errada, nós vamos questionar e podemos até mandar para o Ministério Público, abrir uma CEI e investigar. Mas, infelizmente, nós não temos como ir lá e falar, o senhor não vai fazer isso. Nós não podemos. E não faz parte do vereador. Nós podemos questionar o ato de se foi feito de forma irregular. Então, eu só acho, quando a questão dos motoristas, quando houve que os motoristas foram procurar os seus direitos e a Justiça não mandou, a Justiça indicou que se contratasse 9 motoristas. E nós pedimos aqui também várias vezes, põe o motorista para receber o teto. Porque o motorista estava 10, 15 anos recebendo hora extra, que recebia 2.000, 2.200, 2.300, de repente você corta de uma vez as horas extras e manda o salário lá embaixo, ele tem suas obrigações, o motorista tinha casa financiada, outros com vários e vários compromissos. Também achei que foi uma forma muito errada que se fez. Agora, os gestores que estavam lá estão desde o início da administração. Agora, faltando 3 meses... Tudo bem, eu acho que tem que fechar as contas, mas por que não se viu isso desde o começo do ano? E por que não se procurou os meios de comunicação, fosse explicando, nós vamos ter que fazer isso por causa disso, e deixar a população mais tranquila? Nós vimos imagens aí na internet, infelizmente, muito tristes, das escolas, criança chorando, criança correndo, porque o professor ia sair. Agora você pega, não haveria necessidade disso. A questão de perder ou se ganhar a eleição faz parte da democracia. Agora, o que não pode acontecer é talvez deixar tomar medidas depois das eleições que poderiam se tomar no começo do ano e evitar todo esse transtorno. Mudar agora, por exemplo, transporte escolar, transporte universitário, faltando aí 2, 3 meses para terminar o ano,
alunos fazendo talvez cursinho ou que numa faculdade, fica nessa situação, não sabe se tem, se não vai ter. Tomara a Deus que não faça, porque eu acho que isso tem que se tomar, medida desse tipo tem que ser tomada antes do início do ano letivo. Gostaria de pedir uma parte. Uma parte mais para cumprimentar e parabenizar, vereador, pela colocação. Acho que foi muito bem explicado, como o senhor colocou. Eu fui procurado por várias pessoas se nós, vereadores, não íamos tomar uma providência. E o próprio poder, se a gente parar para pensar, o nome dos poderes já diz, poder executivo, poder legislativo. Nós fazemos parte do poder legislativo, fiscalizamos o prefeito, votamos leis, se tiver que fiscalizar, a gente fiscaliza, aprova requerimento e ele, executivo, executa. Infelizmente, é atribuição dele. Está certo, está errado? Isso é uma discussão. Porém, infelizmente, a gente pode fazer o que o Aldo disse, pedir. E temos pedido, tanto para o prefeito, quanto para os seus chefes de gabinete, quanto para os chefes de setores. Porém, infelizmente, gente, é bom que fique claro, o vereador tenta, o vereador reivindica, mas é atribuição do Poder Executivo. Então, está de parabéns pela colocação, muito bem colocado, vereador. Obrigado. Então, é o que eu vinha dizendo, eu acho, inclusive, que o prefeito tem que tomar algumas medidas, sim, mas por que não tomar, principalmente nos cargos de confiança? Só 2 foram dispensados. Se é que foram, porque... então, quer economizar? Vai direto onde tem que ser feito o corte. Né? E acho que a maneira como está sendo feita, tomada as medidas também, existe programa de rádio, 2 vezes por semana o prefeito pode ir lá. Eu acho que ele deveria ir, levar mais para a população, mostrar as escolas, nós estamos com um déficit de tanto na prefeitura, nós precisamos fechar as contas, então vou ter que mexer aqui. Eu acho que cortar alimentos, café, pão, não vai ser isso que vai resolver o problema. Deveria ter sido pensado isso. A equipe de planejamento da prefeitura, que para mim não existe, deveria ter tomado providências, no mínimo desde o início do ano, para não chegar e faltando 3 meses para fechar, para terminar o mandato, tomar essas medidas. E, infelizmente, não concordo quando dizem que as medidas foram tomadas anterior às eleições. Não, as medidas estão sendo tomadas agora, depois das eleições. Talvez, não sei se pensaram, vamos deixar para depois das eleições, porque a gente vê o que faz. Infelizmente, e como está sendo colocado também. A população, eu acho que merecia ser tratada com um pouco mais de carinho, principalmente os funcionários municipais, e que fosse colocado antes das eleições, desde o início do ano, o que deveria ter sido feito lá atrás. Talvez hoje já estaria resolvido o problema, e agora em 2, 3 meses vai tentar tapar um buraco que faz muito tempo. Muito obrigado, boa noite. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Dilmo Rezende. Senhor presidente, caros colegas vereadores, internautas, radioouvintes, público presente, em quem saúdo os responsáveis pela funerária, o seu Arnaldo e a Fátima, nossa colega de escola. Saúdo os estudantes aí na figura do Rafael Mariano. Boa noite. Sessão passada eu não usei a tribuna e hoje eu gostaria de iniciar cumprimentando os vereadores reeleitos, seu José Fachin, Fábio, Pião, o Aldo e o Rafael. Eu acredito que uma eleição para vereador ela é dificílima, muito difícil, mas a reeleição é muito mais complicada. Aos meus colegas Gumercindo, Fabrício Vô e o Paulo Chioca, às vezes a gente não entende os desígnios de Deus. Cumprimentar os demais vereadores eleitos aqui presente, Rodrigo Miranda, companheiro de campanha nosso, o Jura do ônibus, companheiro também de campanha nosso, Paina, companheiro de campanha, né? Seu Leléu, aí vamos estar junto, o Osmar. Né? Sei que vocês vão votar
segundo suas consciências. Sei que vocês vão fiscalizar com garra e é isso que nós queremos aí. Acredito, como eu já disse, que uma eleição para vereador é muito difícil, mais difícil do que a eleição majoritária. Por isso eu cumprimento todos os que tiveram coragem de participar desse pleito. Cumprimentar os senhores Felipe e o Valdecir, Cássio, aqui, colega de vereador, e o doutor Marcelo, o prefeito Edmilson e o Jair. Agradecer a todos os que votaram em nós e também os que não votaram em nós, pois estavam exercendo o valor da democracia. Quero deixar a mensagem de que é possível, sim, fazer política com correção e melhorar a qualidade de vida da população. O reconhecimento e a confiança popular não acontecem por acaso. São frutos de trabalho e de comportamento ético, o que é um sinal de estarmos em sintonia com as demandas da população. Encerrando o período eleitoral, é hora de trabalhar muito, focar na gestão, nas prioridades e nos compromissos assumidos durante a campanha. E um dos compromissos nossos assumidos durante a campanha, Rafael, Lucas, é valorizar a educação. É valorizar, pois nós acreditamos que uma das formas de ascensão econômica, ascensão social, é a partir da educação, de uma boa formação. Haja vista na valorização. Diz que essa lei hoje da gratuidade dos ônibus foi feita enquanto o Celso era prefeito e aprovado pelos vereadores, o seu Zé que aqui estava, e outros vereadores. Nossa prioridade é a educação, é valorizar, porque é a partir daí que se transforma uma sociedade, que muda a sociedade. Eu acredito que hoje, com o prefeito Edmilson, deva haver um diálogo com ele, com a direção dele, mas um diálogo fraternal, um diálogo sem ofensa, sem falar que ele tem que dar o salário dele, sem falar, um diálogo com inteligência, mostrando a real necessidade e o verdadeiro valor de uma formação. Estou junto com vocês para essa conversa, junto com os outros meus colegas vereadores, dentro dessa situação, dessa colocação. O Celso, eu, os vereadores e todos os colaboradores, fizemos uma campanha leve, sem ataques e bem-humorada, com um engajamento popular extraordinário, admirável. Nunca vi uma coisa assim. Nossa orientação era que, para cada ataque que nós fôssemos tomado, uma proposta. Se alguém fez diferente, não partiu da direção da nossa campanha. Somos gratos pela confiança e estamos conscientes dos grandes desafios que temos pela frente. Por isso já começamos a trabalhar, articulando as relações com o governo estadual e federal, onde já obtivemos respostas que muito nos alegram. Agradeço a todos pelo apoio, incentivo e carinho com que nos receberam durante essa caminhada. Precisamos conduzir nossa administração olhando o bem comum. Para isso vamos precisar do apoio de todos. Ninguém faz nada sozinho, muito menos administrar uma cidade igual a nossa. Precisamos fazer um amplo pacto de condução de José Bonifácio. Um pacto que a gente consiga unir os partidos políticos, que consigamos unir as ideologias, que consigamos unir as classes sociais, os setores produtivos, que consigamos unir as crenças. Nosso objetivo é deixar um lugar um pouco melhor para se viver do que nós pegamos. Que Deus nos guie. Muito obrigado e boa noite. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Fabrício Ferro. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, ao público presente, ouvindo da Rádio Vale Tietê, internauta, boa noite. Cumprimentar o pessoal das funerárias, o Arnaldo, o Júnior, o Kennedy, os familiares aí presentes. Cumprimentar os vereadores eleitos, o Paina, o Jura, o Leléo, o Rodrigo
Se Deus quiser, eles vão fazer um ótimo mandato. Cumprimentar aí os jovens presentes, né? O Pedro Molino, o Diogo, o João, o Rafael, o Lucas, todo o pessoal aí presente. E vamos entrar aí na pauta do dia. É uma pena, né? Uma falta de respeito que o senhor prefeito está tendo devido a esses cortes que está tendo aí na Prefeitura Municipal. Um absurdo cortar um café, um pão dos funcionários, esses horários de ônibus, né? Que agora quer que os motoristas entrem às 6 horas da tarde e se vira nos 30 para pegar os funcionários, os alunos, né? É um absurdo. Ele sabe muito bem que os motoristas têm que entrar aí antes, né? Porque tem que dar uma revisada no ônibus, talvez chegar lá ter um pneu furado, dá tempo de correr na bocharia, né? E arrumar e buscar esses alunos, né? E ele alega negócio de cortes, né? Eu vou mostrar algumas coisas para ele que poderia ter cortado antes, né? Que só agora. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Aquela casa onde fica a Secretaria de Educação, que paga R$5.000 por mês. Onde se viu você pagar uma casa daquela lá, R$5.000, e tem uma casa do mesmo jeito daquela lá que você paga aí R$1.000, R$1.500 conto, né? Corta isso aí, ó, que gastou aí os 4 anos, um absurdo. Tem que cortar aí o transporte, né? Do senhor Tufi, que pega esses ônibus aí, que pagam R$165 mil por mês para 4 ônibus pegar as crianças e levar nas escolas. Na qual nós cansou de falar aqui que tinha empresa que fazia por 70 mil. Olha o tanto de dinheiro que ia economizar, né? Olha a maquininha de varrer rua, que pagou 300 mil, que nós falamos, devolve, seu prefeito, devolve essa máquina, pega o dinheiro de volta. Era mais 300 mil dentro do caixa da prefeitura. Então, agora que está vendo esse negócio de corte, é um absurdo que esse homem está fazendo com os funcionários, com a população. E agora, semana que vem, a prefeitura só vai trabalhar amanhã. Quarta, quinta e sexta não vai trabalhar, só vai voltar na segunda. Os ambulatórios todos fechados, né? Eu não sei como é que vai ficar o transporte dos 6 aí nessa situação. Quer dizer, vai ficar aí 3 dias parada a prefeitura, contando sábado, domingo, das 5, só volta na segunda-feira. E as consultas, né? E o ambulatório, o povo precisa ir passar no médico, né? É um absurdo que esse homem está fazendo. E falando em cortar gasto. Eu já mostrei 3 coisas aí que dá mais de R$500 mil que poderia ter cortado desde o começo do ano. Vereador Aldo Stefano pede uma parte. A parte concedida. Eu agradeço. Dentro do que o senhor falou, até no último feriado que houve emenda também, eu acho que na questão da saúde pública, deve haver um revezamento nesse funcionário quando tem essas emendas, mas jamais se fechar ambulatório, fazer emenda para fechar ambulatório. A nossa Santa Casa já é sobrecarregada por demais, por toda a região que vem na Santa Casa. Quando você fecha um ambulatório, eu não sou da área da saúde, mas eu tive um caso que eu vi esses dias muito complexo. A pessoa precisava do medicamento, o medicamento tinha acabado de chegar e ela precisava do medicamento urgente. Fechar ambulatório 2, 3 dias é um crime que se comete, principalmente para toda a população, e leva um caos enorme para a Santa Casa Municipal. Quando a gente fala de abrir ambulatório até 10 da noite, é para se melhorar o atendimento na Santa Casa. A área da saúde não deve ter emenda. Rodízio pode existir no funcionário, mas não fechar ambulatório 2, 3 dias. Obrigado. Infelizmente, senhor vereador, vai acontecer isso. Infelizmente. Mas, então, ele fala de cortar gasto, já de um monte de exemplo de gasto que poderia ser cortado. Na época, quando foi aprovar, né, a prorrogação no contrato, que está na Justiça, Ministério Público, eu tenho certeza que, se Deus quiser, o Celso e o Dilma assumir, que vai cortar essa empresa. Então é um absurdo pagar R$165 mil para a empresa fazer 4 ônibus de transporte. Que tem empresa que faz o mesmo serviço com um ônibus de ótima qualidade, né? Inclusive, teve o acidente da criança na BR-153, né? Que faz serviço de ótima qualidade em outras empresas com valor menor. Aí você ia cortar gasto. Arrancar o pessoal da Secretaria de Educação, onde estava aqui na escolinha de comércio, que o local era digno também, eu não sei por que pegaram e mudaram para essa casa, que paga R$5 mil por mês. Agora, R$5 mil em 4 anos, né? O dono da casa está contente, dando risada até hoje, né? E, infelizmente, é isso que acontece. Então, cortar gasto, eu acredito que é isso aqui.
Então, ele não tem administração, não tem gestão desde o começo do mandato. Infelizmente, nós ficou brigando aqui, discutindo, 4 anos, falando, mas ele entrava num ouvido e saía do outro. Eu acho que quando a pessoa perde um mandato, né? Eu acho que quando você perde um mandato, você tem que finalizar ele com caráter, né? Com dedicação. O nosso mandato termina dia 31 de dezembro. Eu não fui eleito, mas vou terminar meu mandato digno. Porque daqui 4 anos tem outra eleição daqui a pouco. Né? Passa tão rápido, foi tão rápido, parecia que foi esse dia que nós entrou. Já está acabando o mandato, vai entrar outra turma nova para administrar José Bonifácio. E passa rápido, não adianta. Se a pessoa tem aí vocação na política, né, gosta de política, não tem que vir aqui e fazer lambança igual esse homem está fazendo aí na nossa cidade, infelizmente. Além disso, a respeito, né, não só desses cortes, né, sobre outros assuntos, requerimentos que nós fizemos, né, ao decorrer do mandato, né, como superfaturação daqueles ônibus Mercedes-Benz, né, 2002, que pagou o dobro do valor, né, ar-condicionado que pagou o dobro de valor, tem várias outras notas, né, a terceira idade que nunca teve prestação de contas, né, desde quando ele entrou, não tem prestação de conta nenhuma, que está tudo isso em andamento no Ministério Público. E vou continuar alimentando o promotor. Eu fui fazer umas reuniões aí semana passada, na quinta-feira, perguntando como é que estava o sistema, né, o andamento, para ele tomar as devidas providências, né. E acredito que ele não vai dar conta de fechar essas contas. Eu só espero que o senhor prefeito não deixe nossos funcionários, né, sem aí o pagamento e sem o 13º, porque tem uns honores aí que devido aos cortes, né, para tentar fechar as contas, é perigoso não chegar a pagar esses salários. E até o repasse da Santa Casa já foi avisado que não vai repassar mais, os 300 e poucos mil que ele repassava não vai repassar mais. Então, os funcionários também da Santa Casa provavelmente vai ficar aí sem o salário também no final do ano. Quer dizer, largando aí a bomba para o próximo prefeito. Então, eu agradeço a presença de todos aí, agradecer o pessoal da funerária aí presente, eu falei que eu ia votar a favor e cumprir com o meu dever. Agradecer aos nobres eleitos vereadores aí presentes, vocês vão acostumando, porque o sistema é assim mesmo. Eu acredito que não vai ser, porque acredito que o próximo prefeito vai fazer uma gestão melhor que esse. Porque nós pegamos uma gestão que foi de arrancar cabelo, né, senhor presidente? Meu muito obrigado a todos, até semana que vem. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto com o vereador Cássio Galo. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Vale Tietê, internautas, uma saudação especial aí aos novos vereadores eleitos, o Paina, o Jura, o Leléo e o Rodrigo, em nome dos quais cumprimento a todos os presentes aqui. Fabrício, se a gente tivesse conversado antes, nós ia falar a mesma coisa, viu? Tudo que você falou aqui eu praticamente ia falar. Mas a gente fica preocupado, né, como representante do povo, com esses cortes aí de pão, café, né, os setores aí, as entidades, ônibus de Barreto, cortando lanche de quem está fazendo tratamento de câncer. É um absurdo isso aí, não dá para aceitar, né? E economizando com merreca, né? Com coisa grande eles não se preocuparam. Agora a questão dos cortes aí dos ônibus universitários, outro absurdo. Ponto facultativo agora. Onde já se viu, feriado, quarta-feira, fechar quinta e sexta os ambulatórios. Como que vai ficar a nossa Santa Casa? 35 mil habitantes. Fora o Barana, Mendonça, Adolfo, que ainda é capaz de fechar também. O que vai virar a nossa Santa Casa? Onde que o povo vai? Olha que responsabilidade. Então, a gente fica indignado com isso. E, infelizmente, a gente fica com a mão atada mesmo, né? E falou bem o vereador Fabrício aqui, do que ele poderia ter economizado. Aqui, todo ano, nós votamos 2 projetos
que é a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, o orçamento é fechado. O que é para a saúde é para a saúde, o que é para a educação, o que é para o social é social, o que é para os universitários, logradouros públicos, né? Questão da água, esgoto, enfim, para todas as áreas da administração pública. E aí se faz um planejamento. Aqui nós aprovamos todos os remanejamentos. Às vezes faltava de uma área, passa para outra. Todos os remanejamentos que foram feitos pela Prefeitura foram passados pela Câmara e nós aprovamos todos. Então o prefeito não pode reclamar de nada da Câmara. E por que não economizou em hora extra? Por que não diminuiu os assessores? Só para vocês terem uma ideia, essa administração chegou a ter 42 assessores. As outras teve de 15 a 20, então com menos da metade se toca a Prefeitura. Só se você diminuísse, se eles diminuíssem 20 assessores, numa média de R$3.000, cada um é 60 mil por mês, fora encargo social. Então, por 70 mil, né, vezes 12, quanto que dá? 240 mil no ano. Dava para tocar? 840, Falei 200? 840, exatamente. 1 milhão. Então, assessoria de advogado. Contrataram durante quase 4 anos assessor jurídico para a educação. Tudo bem que foi feito o plano municipal de educação, mas fizesse o plano só e pronto, pagava a assessoria, estava bom. Pagaram 4 anos. Fizeram aquela busca ativa gastava 70 mil por ano, né? 70 mil por ano, para ir buscar as famílias que estão precisando da assistente social. 2 anos seguidos, para que tudo isso? Faz 1 ano só, tá bom, tá feito. Aluguel da Secretaria de Educação, como bem disse o Fabrício aqui, hoje paga-se mais de 6 mil. Compraram um programa de computador para tributação, pagaram R$200 mil. Fui um dos críticos aqui, votei contra. Até hoje esse programa não está funcionando, quase 1 ano. Começou a funcionar esse ano, mas não está sendo legal. Controle de combustível, sem controle. Controla daquele jeito, né? Gastaram R$80 mil para reformar uma máquina que até hoje não funcionou. Ficou em Rio Preto, na oficina lá, mais de 2 anos e meio. Máquina de varrer rua, R$300 mil. O cara fica dentro da máquina, cada 2, 3 horas ele tem que sair dentro da máquina, ela esquenta tanto que o cara não aguenta ficar dentro. É um absurdo. Uma máquina inútil, nunca serviu para nada. Ela é para varrer barracão de fábrica, lavar barracão, e o cara me compra para varrer rua e não funciona. Superfaturamento de poço artesiano, superfaturamento de mudas, aquelas mudas que tem de IP lá na Avenida Miguel Brandão, custava R$30 no orçamento em outras viveiras de muda, pagaram 60, o dobro. Assessoria Adolfo, especializado no Siconv. Olha que legal, hein? Falou bem aqui, secretário de Finanças, usando o celular para fazer fake no Facebook, para falar mal de vereadores. Enfim, uma total falta de planejamento, falta de comando, falta de organização. Infelizmente, essa administração é lastimável, está fechando esse mandato dessa maneira. Vereador Aldo Stefano pede uma parte, Sim. a parte concedida. Nós colocamos no orçamento para se comprar um terreno, né? E não foi comprado para aterro sanitário. Nós tínhamos colocado no orçamento. A Prefeitura vai gastar no ano de 2016 R$1.200.000. Isso já tirando o que está sendo material reciclado, que por sinal foi um ótimo projeto, que é bom, a gente tem que elogiar. Mas nós pedimos, imploramos aqui, compre um terreno para tratar o material, o lixo orgânico, que praticamente é 50% do lixo. E poderia, mesmo antes de construir um aterro sanitário, que a gente sabe que é caro, e aí talvez vai para uma parceria com os outros municípios, mas poderia se ter comprado um terreno para tratar o lixo orgânico. Seria 50% do que se leva hoje para São José do Rio Preto, para o aterro da Construoeste. Só aí estaria economizando R$600 mil. No mínimo R$600 mil. Então são atitudes como essa que deveriam ser tomadas lá atrás e não foram tomadas. Obrigado pela parte. Vai somando, pessoal. Tanto que dá para economizar,
o tanto que faltou gerência e comando, como eu disse agora. Antes de finalizar, falar da minha indicação de hoje, para proceder estudos no sentido de abrir uma avenida ali no Monte Alegre, que contorna o bairro do Monte Alegre, ali na parte onde não está pavimentada. Então a gente entende que seria interessante projetar a cidade para o futuro. Ali ainda não tem novos loteamentos, então abrir uma avenida ali e asfaltar onde tem casa e deixar a avenida pronta para que os próximos loteamentos venham em volta da avenida para melhorar a mobilidade urbana. E estou aqui com o decreto de suspensão do expediente do setor de administração municipal. Decreto 2754/2016. Então, dando ponto facultativo no dia 13 e 14, deixando só limpeza pública, cemitério e água, enfim, tudo que alimentação, nutrição, fiscalização e as CMEIs, que são as creches. Então, os ambulatórios, como eu havia dito, vão fechar. 35 mil habitantes fora em torno da região, é a Santa Casa que se prepare, porque vai sobrar para a Santa Casa, com médico, medicamento e outras coisas mais. Então, infelizmente, e dizer que, para os universitários que estão aqui hoje, que nós entendemos que foi dada a ordem para cortar ônibus, tá? O secretário de Educação falou, se for cortar ônibus, eu vou exonerar, vou sair fora. Pessoal dos ônibus lá, se cortar também vamos tirar férias e vão abandonar tudo. Então virou um rebuliço lá no almoxarifado e conseguiram ainda segurar por alguns dias. Mas corre-se um grande risco, a ideia do prefeito é cortar os ônibus universitários para economizar. E quero dizer aos senhores, e às senhoras, e às senhoritas, né, que a gente se coloca à disposição, tá, para qualquer coisa. Se precisar dialogar, nós estamos aí para isso. Se precisar ir para a promotoria, estamos aí para isso também, porque nós, às vezes, no diálogo não conseguimos, como foi os 4 anos. Né? Não houve diálogo, houve só imposição. Então, quando não tem diálogo, vamos para o promotor público, que cuida das causas públicas. Então, nós, como vereadores, somos legítimos representantes do povo, estamos à disposição. Então, vamos juntos lutar pelos alunos universitários, para que possamos garantir os seus direitos e, com isso, eles terão um final de ano mais tranquilo e sereno e terminarão a faculdade aí de uma maneira mais tranquila. Conte conosco. Um abraço. Obrigado. Gostaria, antes de encerrar, cumprimentar os estudantes que vieram aqui hoje, reivindicar. Parabéns, eu acho que essa é a forma, a democracia é feita disso. E nós, como representantes de vocês não tenham dúvidas nenhuma que essa casa sempre estará aberta e vocês estão de parabéns por virem reivindicarem. Não tenha dúvida nenhuma que cada vereador que aqui está do lado de vocês e, com certeza, fazeremos valer o direito de vocês, que é de estudar, buscar o melhor e um futuro melhor para vocês e para a nossa sociedade. Cumprimentar o pessoal da funerária, Arnaldo, Kennedy, Juninho, todos vocês e especialmente meus novos colegas, nossos novos colegas vereadores eleitos para a próxima gestão 2017-2020, Rodrigo, Leléo, Jura, Paina, grande prazer, o Osmar, que não está presente, será um grande prazer tê-los 2017-2020. Terminadas as explicações pessoais, comunico a todos que a próxima sessão ordinária será realizada dia 17 de outubro de 2016. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.